pessoal, então, tô trazendo para vocês mais um tapete redondo, não é tão grande quanto o outro e também modifiquei o bico. Esse tapete aqui, eu comecei a fazer ele com sobras mesmo, ó. Acabei aqui com o castanho, com laranja, com lilás também acabou, esse azul também acabou, o vermelho, o cenoura e o mostarda. Eu ainda tenho esse azul aqui e esse aqui, só. O preto também tem bem pouquinho, não dá pra fazer quase nada, desculpa aí. Mas vocês viram que eu usei bastante o preto aqui, né? Eu queria fazer realmente um bico preto. Então, eu usei um cone quase fechado. Então, esse aqui, eu começo ele como começo todos os trabalhos, né? Começando aqui com 16 pontos altos, depois eu duplico, em cada ponto eu boto 2 pontos, aí vem os grupinhos de 2, de 3, até a quantidade que a gente quer de carreiras, certo? Eu, como não queria que ficasse um tapete muito grande, eu fiz o quê? Começando com a primeira carreira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Eu comecei com 20 carreiras e depois comecei a diminuição. Porque esse trabalho aqui, ó, a gente trabalha a diminuição até aqui. Mas depois tem a outra parte, a continuação do bico, certo? É diferente do outro, que a gente acaba ele quando acaba as diminuições, né? Esse bico aqui se torna até maior por conta disso, porque depois que acaba as diminuições aqui, ó, eu fiz o último ponto alto aqui na minha diminuição, ele continua aqui abrindo, ó, para formar um outro desenho aqui no final desse bico. O bico é muito bonito, é grande, é lindo ele. Mas minha mesa, ela não coube, ele ficou pendurado, porque a minha mesa, ela não tem, ela tem, se não me falha a memória, 80 centímetros de largura, né? Como ele é um redondo, ele tá com 1,2 m, então tem uma parte caindo. Se fosse retangular, daria até 2,20 m, mas não é, ele é redondo, então não cabe. Eu vou abrir ele no chão para vocês verem, tá certo? Como eu falei, ele ficou medindo 1,2 m e ficou pesando 843 gramas. Bem pesadinho, né? É mais por conta do bico. Mas eu queria o bico desse tamanho, um bico grande, porque eu queria que ele chegasse ao 1 m. Se eu não tivesse feito esse bico, tivesse feito o bico que eu sempre faço, eu iria continuar aqui fazendo mais carreiras. Porque o outro bico é a metade dessas carreiras aqui. Se eu fizer 20 aqui, é metade menos 1, né? No meu caso, eu faço assim. Se eu fizer 20 carreiras aqui, então o no bico vai ficar com 9, entendeu? Se eu fizer 30 carreiras aqui, eu vou ficar com 14 no bico, no outro modelo. Já esse aqui, não. Como eu falei para vocês, depois que a gente faz a carreira aqui, último ponto aqui de diminuição, o bico ainda continua com esses Vzinhos aqui, ó. Lindo, né? Então é isso, pessoal. Esse tapete aqui, eu ainda não sei por quanto eu vou vender ele, mas eu vou ver aqui. E depois eu falo pra vocês no vlog da produção da semana, eu falo pra vocês por quanto eu vou vender, porque na realidade eu ainda não sei, tá? Vou fazer meus cálculos aqui. E é isso, deixa eu abrir agora ele lá no chão pra mostrar pra vocês como ele ficou, tá certo? Eu já falei peso, medida, né? Ah, esse bico aqui, não sei se eu falei, minha cabeça não tá muito boa. Aqui, como eu falei, eu fiz como eu sempre faço o começo. De vários tapetes redondos, a gente começa dessa forma, né? O que muda é o bico. E esse bico aqui é o bico lá da Carla Cristina. A única diferença da Carla Cristina, que lá ela faz 4 carreiras de leque. Aqui eu fiz 3, certo? Porque eu sabia até que o barbante não ia dar, e também porque eu queria que chegasse a 1 m, eu não queria que passasse muito, e na realidade ficou com 1,2 m, né? Uma medida boa. E outra coisa aqui, quando a gente termina essas carreiras de ponto alto aqui, nesse motivo, ficamos com 7 pontos altos. Então, ela faz um leque em cada ponto alto. Mas, no meu caso, começou a embabadar, não ficou legal. Então, o que é que eu fiz? Eu fiz em porque os Vs são feitos em cima dos pontos altos. Então, tem 7 V aqui até a segunda carreira. Na última carreira, eu fiz o quê? Um leque, né? Um leque sobre leque, e no outro leque eu fiz um ponto baixo. Depois que eu terminei o leque aqui, ó, o último leque, que é com 4 pontos altos e
e 3 picô. Não sei se vocês estão vendo, deixa eu ligar o flash. Peraí. Aqui, ó. O último leque aqui, ó, são com 4 pontos altos e 3 picô. Aí no próximo aqui já era para fazer outro grupinho de leque, mas em babadá. Aí o que é que eu fiz? Fiz uma corrente, no próximo leque aqui eu fiz um ponto baixo. E continuei assim o trabalho, até terminar. E deu certo, tá certo? Eu vou estirar lá no chão agora para vocês verem e para mostrar para vocês como ele ficou. O tamanho já falei para vocês terem uma ideia. Não vão se assustar, porque você sabe que o meu ateliê é grande. Então, em relação ao outro tapete, esse aqui ficou um mini tapete, né? Porque o outro lá tem 2,10 m ou 11, eu não sei direito, mas 2 metros e pouquinho. E esse aqui tem a metade dele, né? Então, pro meu ateliê, esse aqui ficou muito pequeno. Porque o meu ateliê aqui, o espaço que eu tenho é grande. Mas ele tá com 1 metro, então, de diâmetro, né? Então, vocês sabem que não é um tapete tão pequeno assim, tá certo? Deixa eu ir lá abrir o tapete e mostrar pra vocês como ficou. Então, pessoal, olha como ficou. Olha o detalhe do bico que eu falei pra vocês. Tá vendo? Deixa eu subir mais que fica coisada. Olha só. O bico, ele termina e depois ele continua. Ele termina aqui na diminuição e vai continuando para abrir um outro motivo, ó. Olha que lindo que ele é. Como eu falei, aqui para o meu ateliê, ele é muito pequeno, certo? Não daria para ficar... para mim não daria. Mas para uma sala menor, olha só que lindo, que é o motivo desse... Ele ainda é um pouquinho maior, como eu falei para vocês, tem uma carreira a mais de leque, né? Que eu não fiz. Gostaram do resultado? Eu achei muito bonito. Até parece, né, que a parte colorida é menor do que a parte do bico. Mas eu nem medi isso ainda. Deixa eu medir aqui pra vocês, peraí. Eu medi aqui, pessoal, do centro até aqui no final, deu 27 centímetros. E o bico deu 26, quer dizer, a diferença não é tão grande assim, né? Mas como ele é preto e as carreiras são maiores, ele até parece que é bem maior do que o centro dele, né? Que são quase a mesma medida. A diferença de 1 centímetro não influencia muito. Mas olha que coisa linda. Ele também vai ficar muito lindo também se vocês fizerem numa cor só. O bico eu não sei, porque assim, a não ser que o bico seja todo escuro, né? Ou então vocês façam um bico diferente, até onde termina aqui, ó. A diminuição e depois continuasse com uma outra cor, também ia ficar bonito. Ia dar também um destaque no bico. Gostaram? Eu achei muito lindo esse bico quando eu vi lá no canal da Carla Cristina. Como eu falei, a única diferença é uma carreira de leque, que ela coloca 4 e eu coloquei 3. E o dela também é um pouco maior, se não me falha a memória, o dela ficou com 1,5 m. E o meu ficou com 1,2 m, porque eu não queria que ele ficasse muito grande. O segredo é só chegar ali no tamanho que vocês... Como eu já sabia qual era o bico, eu sabia que ia ficar mais ou menos com o mesmo tamanho lá do centro. O que é que eu fiz? Eu parei, eu medi, deu... Essa medida que eu falei pra vocês, 27 centímetros, eu parei. Eu digo, o bico, como o bico é grande, ele vai dar mais ou menos o metro que eu preciso. E deu 1,2 m, tá vendo? Porque né, com a agulha 3,5 e o fio número 6 na minha tensão de ponto e diminuindo uma carreira do bico, né? Porque se eu tivesse feito outra carreira ia ficar maior, lógico. Mas eu diminuí. Então, o meu ficou com essa medida também, porque eu parei ali com 27 centímetros. E a Carla continua e o dela fica com 1,5 m lá. E eu queria um tapete redondo de 1 metro. Gostaram? Foi rápido de fazer, o colorido eu não tinha pressa, porque eu ia fazendo outros trabalhos, na medida que o cone ia ficando com pouca quantidade, eu começava a montar esse tapete aqui. Agora, esse bico aqui, eu faço ele num dia, eu não terminei ele ontem, porque eu não comecei fazendo ele, não comecei o dia fazendo ele, né, fiz outros trabalhos, mas se eu tivesse começado ele de manhã, eu teria terminado ele ontem. Então, como eu tava falando pra vocês, o bico ele ficou esse tamanho porque, né, eu parei ali com 27 centímetros e fiz uma carreira menos. Mas é isso, pessoal. Aí vocês vão ver o tamanho que vocês querem, sabem que o bico é grande, então
é como eu já falei em outros vídeos, né? Contem a carreira, assistam a videoaula, porque foi o que eu fiz. Vi quantas carreiras ela ia fazer no bico e aproximadamente, pelo meu ponto, eu sabia que eu tinha que parar com 27 centímetros. Foi o que eu fiz. Parei com 27, continuei aqui fazendo o bico. E mesmo assim, deve ficar um pouco maior, como eu já falei para vocês, né? Mas como é uma carreira que a gente pode diminuir, que não tem problema, que é uma carreira de leque, não teve problema nenhum, não modificou em nada o bico, só ficou um pouco menor, mas não mexeu na estrutura do bico, tá certo? Então, gostaram? Então é isso, espero que vocês gostem, se inspirem aí nos modelos, nas cores. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da videoaula da Carla Cristina. Lá ela faz o tapete por completo, tá? Mas com ela eu só comecei a fazer o bico. Mas é igual esse aqui, é a espiral também, só que é numa cor única, ok? Então é isso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.